Irmãos, motivados nesta noite por esta palavra que nós vamos ouvir, a palestra que nós vamos ouvir, o perdão, a cura dos relacionamentos familiares, nós vamos pedir ao Senhor nesta noite que derrame sobre nós a força do seu Espírito. A palavra de Deus todas as noites está sendo semeada entre nós. Como Jesus fala no Evangelho, o semeador que saiu para semear. Vocês lembram dessa parábola, né? Então o semeador sai e começa a semear. Essa semente é a palavra de Deus que está sendo lançada no nosso coração. Quem estava aqui na primeira noite, levante a mão. Na segunda, então a palavra de Deus foi semeada no seu coração. E hoje você está aqui na terceira noite, né? Então a palavra de Deus é essa semente que foi semeada no nosso coração. A semente do perdão, do amor. E como essa palavra de Deus foi semeada entre nós, para que ela produza frutos. E frutos de qualidade, frutos de perdão, frutos de amor. Nós precisamos nesta noite, mais uma vez, abrir o nosso coração, nos prepararmos. Porque mais uma noite, o Senhor vai lançar essa semente no nosso coração. E depende da nossa abertura no nosso coração. Quanto mais nós abrimos o nosso coração à ação de Deus, nós vamos dando frutos, e frutos de qualidade. Porque o nosso terreno, nosso coração é esse terreno que precisa ser preparado para essa semente ser lançada. Quem quer preparar o terreno do seu coração nesta noite, para que essa semente caia no lugar fértil e produza frutos na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, a nossa vida cotidiana? Quem quer, diga: eu quero. Eu quero, Senhor. Me enche dos frutos do Espírito Santo. Me dá a força do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus metido em nós nesta noite pode mexer esse terreno, pode retirar aquilo que não é de Deus, as sementes que foram semeadas, talvez até durante este dia, sementes que não foi a palavra de Deus, e que o terreno, nosso coração, seja preparado para receber mais uma vez essa semente, a palavra de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que prepare o nosso coração para recebermos, para acolher essa palavra, para compreendermos a palavra de Deus e darmos frutos de qualidade, como filhos amados de Deus. Cantemos ao Espírito. Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Canta forte, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor. Sentir a paz, sentir a paz interior.
sobre o mal ser vencedor. Ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Com a mão no seu coração. Inunda meu ser, deseja meu ser. Ação do Espírito na sua vida. Meu ser, inunda meu ser. Bem suave, inunda meu ser. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos um pouco. Inunda meu ser. Vai cantando, fazendo dessa música a sua oração. Inunda meu ser. Vem Espírito Santo, inunda, inunda nosso ser. Vem Espírito de Deus sobre nós, sobre este lugar, que é o nosso coração, deste terreno que só vós conheceis. Nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração para receber essa semente, que é a vossa palavra, e que ela caia no terreno bom, no terreno onde possa produzir frutos de paciência, de afabilidade, frutos de perdão, aqueles que nós temos que perdoar, a nossa família. Nos abrimos a essa graça. Abre o nosso coração, Espírito Santo. Nós pedimos, vinde sobre nós, sobre o nosso interior, sobre o nosso coração, para perdoar o nosso irmão, para sentir a vossa paz, para viver os frutos da vossa presença em nós nesta noite. Vem, Espírito Santo, enche o nosso coração, aquieta-nos, repousa sobre nós, inunda as áreas da nossa vida, aquelas mais necessitadas agora da tua ação, da tua presença. Toque agora a sua mente, toque agora a sua mente. Inunda, Espírito Santo, a nossa mente. A nossa atenção esteja agora voltada para a vossa palavra, nossos pensamentos. Inunda, Espírito de Deus. Inunda, dai-nos hoje uma nova mentalidade, uma nova graça sobre a nossa mente, nosso pensar. Toque agora os seus ouvidos. Toca, Espírito Santo. Unge os nossos ouvidos para ouvir a palavra que tens para nós nesta noite. Abre os nossos ouvidos da alma. Cura nossa surdez. Cura-nos, Espírito Santo. Inunda os nossos ouvidos. Toque agora o seu coração. Espírito Santo, toque agora os nossos sentimentos. Toque agora nossas emoções. O Espírito de Deus ordene agora todo o nosso ser. Espírito Santo, ordene a nossa alma, nosso interior. Seja voltado agora para Ele, para o Senhor, para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Palavras de vida, palavras de cura. Inunda todo o nosso ser. Espírito Santo de Deus, inunda-nos, inunda-nos. Inunda meu ser, Inunda meu ser. inunda meu ser, inunda meu ser.
Vai sentando e cantando. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Só vocês, bem forte. Inunda meu ser. Pode ser mais forte. Inunda meu ser. 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 Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Ó Deus, que que instruíste instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. E hoje a gente tem a alegria, meu irmão, minha irmã, de receber nosso irmão, Diácono Melquisedeque, já faz parte da nossa família. Então, com muita alegria e muita gratidão, nós abrimos mais uma vez as portas da nossa casa, sobretudo as portas do nosso coração, para ouvirmos dele aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração. Sentado mesmo, eu te convido a estender a sua mão sobre o Diácono Melquisedeque. Feche um pouco os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Peça ao Espírito Santo que inunda todas as coisas, para que possa inundar o seu coração, inundar a sua vida, inundar o seu ministério. Espírito Santo de Deus, tu que por onde passas renova todas as coisas, tu que aonde entras restaura tudo, ressuscita a morte, dá alegria aos tristes espíritos, nós suplicamos nesta noite, invada o coração e a vida deste teu servo Diácono Melquisedeque. Nós pedimos, suplicamos nesta noite, Espírito, visita mais uma vez o seu coração, o seu ministério, a sua vida. Tome posse de toda a sua vida, com os seus sentimentos, suas vontades, o seu coração. Tomando posse dele, tome posse também de sua família. Nós suplicamos, Espírito, inundando o seu ser, que o Senhor conceda a ele e a cada um de nós a graça de termos o coração totalmente tomado por tua graça, pelo teu poder, pela tua unção e pelos teus feitos. Tudo isso nós pedimos, Espírito Santo, por intercessão da bem-aventurada a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, nas promessas de Cristo. Amém. Inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Bom voltar aqui. Quando a gente volta em tempos fervorosos, ainda é melhor. Uma noite onde a gente pode, com a missa, com uma semana, estar mais próximo do mistério da paixão
dentro da Quaresma. E é tão bom a gente, como disse o Adai no início, fazer um retiro, quer pelas vias sacras, pelos exercícios pessoais isolados que fazemos no nosso cotidiano, quer pela celebração da Eucaristia, quer com uma semana cheia, onde estamos tratando de um assunto só, porém, falando de vários aspectos. Mas deixa que antes da gente começar, propriamente entrando no tema, quando o Padre Felipe falou que há 20 anos a gente se viu, talvez pela primeira vez, na Ilha do Governador, tem umas 2 semanas que... Segunda-feira agora fez 1 semana que eu fui num grupo de oração na Ilha do Governador. E a Ilha do Governador é uma entrada e uma saída, bem dizer, né? E a gente, quando passou nesse colégio chamado, acho que é Lemos Cunha, eu acho que é esse, onde tinha esses encontros. E lá nesse grupo de oração eu encontrei uma jovem senhora que estava na organização desses encontros. Aí hoje o Padre Felipe mencionou, eu falei, gente, a gente está ficando literalmente velho. Mas eu posso te dizer uma coisa, se tem uma coisa que não me preocupa, é a velhice. Não tenho nenhum estresse com ele. Eu já estou vendo meu pai tremendo, já não me conhece, eu já sei como eu serei aos 80, então não tem nenhum problema. Quem é mais novo que se prepare para trocar as minhas fraldas e me deixar no sol, mas pelo menos ir lá tirar do sol, né? Não esquecer eu. Falar nisso, gente, o padre falou que em Bangu está fritando ovo no chão, é isso mesmo? Se Vista Alegre está aqui, não vai estar. Queridos, perdoar é fácil? É possível viver qualquer relacionamento sem perdoar? É possível? Eu estou olhando aqui e eu conto nos dedos quem tem menos de 20. Para ser generoso. Então vocês já estão acostumados a ir ao médico, sim ou não? Metade do dinheiro é na farmácia, sim ou não? Então eu estou com o povo certo. Queridos, quando a gente vai no médico, e aí ele faz uma bateria de exames, percebe que a gente está doente, ele começa a fazer a receita ali, ele receita pede para você usar durante 1 mês, volta depois para ver se está certa a medicação, se ela se ajustou, se está tendo efeito. Mas é impressionante. Tem médico aqui, gente? Tem enfermeiro? Me ajuda a errar não, menina. O que mais os médicos receitam para uma pessoa saudável não é o que ela vai colocar para dentro, mas é o que ela vai cortar, colocar para fora. Vai me dizer que você não foi no médico e ele disse assim, diminui o sal. Vai me dizer que todo mês tu não passa lá e compra um 0 cal, porque ele mandou acabar com o açúcar. Se é convidado para um churrasco, gente, quando chegar o domingo de Páscoa, Padre Felipe tem todos os meus contatos. A partir dele, pode me chamar para qualquer churrasco com calor de 50. Mas a gente pode comer gordura? O médico começa a fazer da gente saudável quando a gente começa a eliminar os excessos ruins que estão no nosso organismo. Então não é nem tanto o que a gente põe para dentro, mas é o que a gente tem força para colocar para fora. Na vida espiritual, para que sejamos saudáveis, não basta você gostar de salada. Você precisa começar a eliminar o que é tóxico à sua vida espiritual, que muitas vezes repercute até na vida física. Eu conheço muitos que começaram a ser mais saudáveis no físico, porque começaram a adotar na vida espiritual atitudes corretas. Então olha para quem está do seu lado e fala, se for menina, é irmã, né? Minha irmã, entra na academia.
Não, mas não é aquela não, gente. Não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Lá no bairro tem uma rede, o camarada monopolizou. Ele tem 5 academias. Eu sou o número 1 em todas elas. E faz pelo menos uns 5 anos que eu não apareço nem lá. Quando eu passo na calçada, eu até atravesso para ele não me chamar. Não é aquela academia que coloca o corpo de uma forma saudável, mas são outros exercícios que colocam a nossa alma, o nosso espírito fortalecidos e por isso saudáveis. Se o que eu elimino me traz saúde, e na vida, meu Jesus, segura, já começou a gritaria, passa na frente, Nossa Senhora, amarra o pé do Gabigol. Desculpa, já fiz a minha oração. Já fiz. Se eu sei que eu preciso eliminar, o que eu armazeno de ruim vai acumulando. Gente, se eu sei que vai acumulando, uma hora haverá uma repercussão desse acúmulo. O que é cirrose? O que é a hepatite? Vai me dizer que tu não toma glifagem? É só eu que tomo aqui, gente? É excesso. Eu preciso começar a pôr para fora. Nos nossos relacionamentos, eu preciso ser saudável à medida em que eu tenho atitudes que me levam a eliminar aquilo que é tóxico ao relacionamento. Mas o engraçado, se é que a gente pode chamar de engraçado, esse armazenamento de coisas ruins nos relacionamentos, ele é como se fosse essa escadinha aqui, ó. Começa pequeno, sabe? Tá pequenininho. Mais um, acumulou mais um. Vambora. Quando chega a um nível do insuportável, a gente procura o advogado para conseguir o divórcio. A gente começa a não frequentar ambientes onde algumas pessoas estão. Por quê? Porque chegou um nível de acúmulo que eu não dei o tratamento quando estava pequeno. Você já viu algum portão enferrujado não começar com um pontinho só de ferrugem? Se você cuidar do pontinho, você não terá que trocar toda a chapa de ferro. Mas se você deixar verão, inverno, quando você perceber, um pontinho se juntou ao outro e fez um buraco imenso, e você terá que fazer um reparo absurdamente grande. Na nossa vida de relacionamento, também é assim. Se eu não dou tratamento ao que é pequeno, eu começo a acumular de pequeno em pequeno. Uma agressão física, por exemplo, ela não acontece sem antes terem ocorrido inúmeros insultos verbais. Só que eu não dei tratamento porque ele falava de lá, eu falava de cá, e eu também agora estou estressado também. Só que um dia, não aguentou, explodiu, e aí sabe Deus como terminou essa explosão. Há um homem na Bíblia que, na minha opinião, é quem mais me ensina a lidar com relacionamentos tóxicos e inevitáveis. Porque alguns são evitáveis. O vizinho não está muito feliz, um amigo de trabalho, mas um filho, um pai, um irmão, por mais desafiador que seja o relacionamento, eu preciso saber dar tratamento. Gente, será que é só na minha família? Tem gente que não quer viver em paz, não. Tem gente que é igualzinho Putin, não pode ver uma arma. Será que é só na minha família que tem gente assim? Que quando tudo está em paz, traz a pólvora. E a gente precisa ser sábio para lidar com esses relacionamentos. Esse homem do Antigo Testamento, ele foi objeto de uma inveja. Ele não fez nada de errado. Só que o pai dele mimava ele, não mimava
a montoeira de irmão que ele tinha. Os irmãos tiveram uma ideia. E você sabe que quando família se junta para ideia ruim, eles chegaram assim, um disse assim, vamos matar ele, pronto. Teve um que falou, não, que matar o quê? A gente só dá uma surra. Joga ele numa cisterna, vende ele é vendido como escravo, some do mundo, papai começa a tratar todo mundo igual. Parecia Zebedeia do evangelho de hoje, querendo privilégio para alguns e não igualdade com todos. E assim eles fizeram com José. Venderam e voltaram para casa com uma certeza: nunca mais a gente vê o nosso irmão. Só que a vida dá volta, né? Já dizia o poeta, a vida dá volta. E José se tornou o homem, você conhece a história, mais importante depois do faraó no Egito. E aconteceu que os irmãos precisaram dele. E quando José vê a família dele, que tanto mal lhe fez, e ele agora tem a caneta na mão, ele podia dizer como todo o povo de Bangu não, Vista Alegre, aqui se faz, quem bateu, esquece, mas quem apanhou, sabe o tamanho da pancada. José tinha tudo para agora dar a volta naquele relacionamento com toda a carga ruim que os irmãos trouxeram para ele nas atitudes. Presta atenção, quando José encontrou com os irmãos pela primeira vez, José está no trono, José mandava, José olha para os irmãos, olhe para cá, olha o que diz o texto. Então José, já não se podendo conter, eu vou tentar te dizer o que eu entendo dessa frase, desse versículo. José, ele não podia se conter. Quando a gente não consegue conter, a gente tem que pôr para fora. E a gente já aprende o seguinte: José era rei do Egito. Não importa, rico ou pobre, status ou não status, CEP aqui ou CEP acolá. Todos nós precisamos aprender a nos relacionar. José passou um longo período armazenando o rancor, armazenando um desejo de vingança talvez, e ele foi armazenando, mas quando ele viu os irmãos, tudo que ele armazenou, ele não pôde conter. Repete comigo: maus relacionamentos alimentados por mim precisam ser postos para fora, porque senão quem adoecerá serei eu e não o ofensor. Queridos, os irmãos de José estavam indo para a praia todo verão. E irmãozão já morreu, acabou, sumiu. Agora é com a gente, papai e mamãe aqui. Não temos mais que nos preocupar. E José acordava de manhã, lembrava do dia que jogaram ele na cisterna. José ia dormir, lembrava do dia em que os irmãos venderam ele como escravo. José alimentava durante o dia aquele fato ocorrido como se ele estivesse acontecendo hoje. Na minha paróquia tem uma senhora, ela está lá todo domingo. Todo domingo aquela senhora, antes da pandemia, eu tenho por hábito me paramentar e ir para a porta. Fico lá, vai chegando chega a criança, chegam alguns jovens, a gente vai batendo papo. Toda missa aquela senhora falava para mim: olha, reza pelo meu marido, e começava a desfiar um rosário de características do marido. Falei: meu Deus, essa mulher sofre muito, gente. E ela dizia: o marido é isso, o marido é aquilo, o marido é isso, o marido é aquilo, o marido é isso, o marido é aquilo. Mas todo domingo. Aconteceu de um domingo ela vir para a missa com o marido.
camarada deve ter aceitado, vambora. Ela me chamou de novo. Chegou para mim e disse assim: olha, é ele. Esse aqui é o cara. Tadinho, o homem entrou na igreja, parecia Jesus de Anás e Caifás para Herodes, para Pilatos, vai para lá. O homem entrou de cabeça baixa na igreja, certo que seria o próximo a ser crucificado. Só que aquela senhora, ela teve uma atitude até inesperada. Ela disse assim: dá uma palavrinha com ele aí para ver se melhora. E foi e sentou. Ficou eu e ele. Imagina a cena. Ele olhava para mim sem saber o que falar e eu muito menos. Quando passou um minuto de silêncio, eu falei assim: olha, eu tenho algo para te dizer. Quanto tempo você é casado com a nossa amiga? Ah, já passou de 40. Boa missa para o senhor, mas o que eu queria dizer para você é: você é um santo. Esse camarada está até hoje com a gente na igreja, porque ele estava acostumado a só ouvir degrau por degrau o acúmulo de um relacionamento que transformou-se tóxico, porque alguém não sabia como lidar no cotidiano. José acumulou tanto que agora escuta, presta atenção, não podendo conter tudo que ele alimentou, diante de todos, disse: fazei sair todos daqui. E se, olha para cá, essa frase de José é a essência de um relacionamento saudável. Se deu a conhecer aos seus irmãos, pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. Você já teve furúnculo? Esse negócio só dá em lugar ruim, né, gente? É nas dobradiças, na perna aqui, em outros lugares ruins, né? Tem uma pomada, eu não sou médico, mas pode ir lá na farmácia. Furacim. Tu passa, dá uma sensação de alívio. 2 dias depois, aquilo dói a alma de novo. Você sabe quando é que um furúnculo acaba a dor? Quando você espreme. Se você espremer, aquele troço sai igual um foguete. Puff, acabou a dor. José armazenou tanto de ruim a respeito de seus irmãos, que ele começou a chorar que todo o Egito, é claro que quando o autor sagrado escreve todo o Egito, é que foi algo grandioso. José precisou apertar, sentir a dor. Por isso, perdoar não é sentimento. Ah, diácono, eu estou nesse negócio aqui, estou sofrendo, mas eu não estou sentindo que é a hora de perdoar. Querido, sentir, você sente dor de cabeça, dor de barriga, dor de dente, cólica. Perdoar é decisão. Eu assumo que eu não quero ficar armazenando dentro de mim aquilo que eu preciso liberar para que eu me torne saudável em todas as áreas da minha vida. Perdoar não é dar razão ao outro. Olha, agora que eu vou perdoar ele, diácono, ele ou ela vai ficar achando que na verdade eu é que estou errado quando ele merece o castigo. Não é dar razão a ninguém, é dar razão a Deus. Quando Jesus foi solicitado pelos discípulos: ensina-nos a orar, ele no meio da oração disse: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Uma das 7 palavras que Jesus disse na cruz. Sábado agora a gente teve uma aula magnífica com uma médica sobre o Santo Sudário, maravilhoso. E ela dizia para a gente, como ela é médica, ela é nefrologista, ela dizia: para Jesus pronunciar uma palavra no estado que ele estava na cruz, era um sacrifício de morte, as dores eram absurdas. Ele chegou na cruz anêmico, com câimbras, com falência múltipla de órgãos,
Cada palavra tinha um peso absurdo. Por que ele ainda foi falar na cruz, se tudo já tinha sido dito e escrito no futuro pelos apóstolos, os 4? Ele escolhe 7 palavras e uma delas é: Pai, perdoa-lhes. Jesus não queria se assentar à direita para um dia voltar como juiz dos vivos e dos mortos, com o peso de olhar para Herodes, para Anás, para Caifás, para Longinos e para tantos outros que mal lhe fizeram, com o peso de ter armazenado e não ter liberado perdão. Pai, eu entro na eternidade livre. Por isso perdoar não é sentimento, não tem ligação nenhuma, é algo racional. Eu quero viver livre. Enquanto o outro estiver algemado no meu coração, eu viverei escravo desse perdão não dado. Existem situações que é claro que a gente sabe que o relacionamento não pode existir mais um grau de agressividade já ocorrida ou na iminência de acontecer. Isso não significa que você não pode perdoar. Perdoar não significa que eu tenho que conviver com a pessoa. Perdoar significa que se ela estiver algemada dentro de mim, eu tenho dentro de mim uma potência plantada pelo Espírito de Deus desde o meu batismo para me tornar livre, deixando o outro livre. Agora, quando eu armazeno todos esses sentimentos que estão ligados ao não perdão, como por exemplo, o ódio, eu sou capaz de estragar a vida de alguém numa rede social pelo ódio. É o que a gente vê muitas vezes. Eu sou capaz de agredir fisicamente alguém por causa do ódio. Eu sou capaz de agir impulsivamente. Eu li hoje, gente, eu fiquei estarrecido. Um acidente de ônibus hoje. Um garoto de 20 anos agrediu um motorista que vai fazer 70 agora e deixou ele vivo só. Nós agimos de forma impulsiva. Nós começamos, por quê? Porque nós estamos tão armazenados de sentimentos ruins, e quando a palavra perdão bate nos nossos ouvidos, a gente traz à nossa lembrança tantas realidades que nós julgamos não sermos capazes de perdoar, que eu sou capaz de ser o mais agressivo e intolerante com as atitudes dos outros. Muito da nossa vida conjugal tem sido maculada não por grandes erros. Casas, lares, famílias. Jesus, seca essa figueira. Seca essa figueira. A gente vive um mundo hoje onde as pessoas dentro de casa, por coisas pequenas, criam um ambiente. Eu um dia desse fui chamado para ouvir uma pessoa. A briga aconteceu na organização de uma festa de 15 anos de uma filha. Eu falei assim: vocês estão brigando por causa da festa? Ela está fazendo umas escolhas. Eu falei assim: gente, sério, o mundo está em guerra, um vírus está matando e vocês estão discutindo? A gente percebe que a vida familiar e principalmente a vida conjugal, quando ela vai caminhando, você sabe que o índice de divórcio no Brasil, ele aumenta nos casais que não casaram até 29 anos. Então, se tu chegou a 29 e tu não casou, parabéns. É sinal que você vai casar muito mais maduro, muito mais madura. A molecada está casando e está se divorciando numa aceleração absurda. Por quê? Porque começam a acumular, são pessoas que têm uma fragilidade absurda na hora de perdoar. E aí, quando se depara com coisas tão pequenas, começam a acumular, a juntar, como José. Ele escutou a palavra de Benjamim, guardou. De Judá, guardou. E dos outros, foi juntando. E aí se tornou um homem que, quando ele viu os irmãos, ele precisou espremer o pus da amargura. E chorar. Os irmãos talvez não entendessem. Eles precisavam, talvez, na cabeça de muitos. Mas quem estava doente não era o ofensor. Era quem tinha sido ferido, o ofendido.
Ele estava doente. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, comece a lidar com esse tipo de relacionamento que talvez fira, que talvez machuque, que talvez deixe dor. Aprenda. Se você não aprender a lidar com isso, certamente a pessoa ferida e doente não será o outro. O outro vai para a praia, o outro vai se divertir, o outro não está percebendo que está acontecendo nada. E você que está acumulando, você que está guardando e que não libera, como diz José, não contém, não armazena sentimentos ruins. É claro, cada caso é um caso, evidentemente. A gente não pode tratar todos eles da mesma forma. Mas o que tem saltado aos nossos olhos é a incapacidade de desatar nós pequenos, de resolver coisas pequeninas que vão trazendo. Eu não sei se é só na sua família, mas na minha, quando se junta no Natal e um cunhado começa a lembrar, tem gente que lembra do dia, da hora, da roupa que o outro estava usando quando falou. Tu estava de camisa branca, tu pensa que eu esqueço? Você falou isso, mãe falou ou não falou? Ainda bota vendo, mãe falou ou não falou? Aí começa, sabe por quê? A gente acumulou. Eu me recordo, foi o penúltimo rio de água viva, antes da pandemia, 2018, lá no Estácio, no Centro de Convenções Sul-América, ali no metrô do Estácio. Estávamos num momento de oração. Eu, na verdade, estava conduzindo a adoração nesse dia. Acabou o momento, um jovem, ele me trouxe o celular dele e falou: Diácono, eu me senti tocado para falar com você. Eu estou aqui com o coração apertado, estou com o coração ferido, e eu queria dividir contigo. E me mostrou algumas fotos do celular. E disse assim: essa aqui é minha esposa, e esse aqui é o amante dela. Eu tenho tudo guardado. Eu tenho tudo que eu preciso. Se eu precisar provar na justiça, eu provo. Se eu precisar provar na família, eu provo. Se eu precisar provar para os meus filhos, eu provo. Para quem eu quiser, eu provo. Aprenda uma coisa: quando a gente guarda provas, você já foi empregado ou é empregado, fez hora extra, o patrão não pagou. Você imprime o e-mail de que você mandou o e-mail às 20 horas e 30 minutos, quando o teu horário de sair é às 17. Entrega na mão do advogado, o advogado peticiona, excelência, está aqui, ó. Olha só. Aí você tem um colega de trabalho, que todo dia sai às 19, quando o certo seria sair às 17. Você vai cultivando amizade. Menino, olha só, se eu precisar de você um dia, mas vai ser no tribunal, você me ajuda? Aí você convida para um churrasco em casa, está resolvido, né? A amizade já aumentou. Quando a gente guarda provas nos nossos relacionamentos, ela só tem uma finalidade: serem utilizadas. Ninguém guarda prova, senão, vai que eu preciso. Ele me fez uma pergunta: o que eu faço? Não existe solução fácil para problema difícil. Neosaldina só resolve dor de cabeça. Mas para um câncer, a quimioterapia arrebenta com o organismo. Problema difícil, solução difícil. Eu disse para ele: olha, o que você deve fazer, eu não sei. Eu sei o que eu acho que eu faria. Nessa história toda, quem está doente? Ele e eu. O cabelo já caiu, eu estou com uma coceira que não some. Falei: olha, você pode continuar com as provas. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma funerária, toma aqui o telefone dele. Daqui a 3 meses a gente celebra a tua missa de 7º dia. Porque você é que está doente, por causa do erro de alguém. Uma outra coisa é o que você vai fazer com tudo. Agora, o perdão é um ato que só acontece quando nós estamos cheios de Deus. Quando Jesus ensina, ele diz: quando orardes, e aí
Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta. O teu pai que vê o que está oculto vai te atender. Aí ele fala da retenção do perdão. Perdão foi feito para ser dado enquanto se reza. Quando a gente tem um coração cheio de Deus, nós temos uma potência para olhar para o ofensor e enxergar o que Jesus enxergou do alto da cruz. Não significa, lá na nossa terra na roça, fala assim: fulano está acoitando o erro, né? Está guardando, está sem... Não, estou passando a mão na cabeça, não. E ele disse: o que eu faço? Eu falei: não sei, saber que aqui dentro anda no meu bolso 24 horas algo que só me faz adoecer, eu acho que não é saudável para o físico. Para a alma já está explícito, você está acabando de dizer para mim. Passado um tempo, ele me mandou uma mensagem por rede social, eu dei meu WhatsApp e ele me disse: diácono, deletei tudo. E tivemos uma conversa franca. Como é que você está se sentindo? Em paz. Eu estou em paz comigo e com Deus, e até mesmo com ela. Eu estou em paz. Quando nós armazenamos provas nos nossos relacionamentos, é porque um dia isso será utilizado de alguma forma. Primeira atitude que a gente deve ter, a atitude de José: permitir que saia, como saiu naquele grito de choro, todo pus, toda doença que estava em José ruim a respeito de seus familiares. Se eu e você não entendermos isso, nós vamos sim dar desculpas, mas no primeiro momento que tivermos oportunidade, nós traremos de novo tudo à tona. Tem uma senhora lá na nossa paróquia, só Jesus na causa. Logo que eu cheguei na paróquia, é bom quando você é novo num lugar, né? Todo mundo acha que você tem solução para tudo. E ela falou para mim que ela estava vivendo uma dificuldade absurda no seu casamento. E que a vontade dela era ir embora. Eu estava chegando, não conhecia a mulher, então não tinha vício nenhum. Nem da minha escuta, nem da fala dela. Era o primeiro momento. E ela contando o que o marido fez, eu falei: não, essa mulher não pode viver com esse homem, não. Já vai acontecer uma tragédia. E ela chorava. O que eu faço? Eu segurando para não dizer, a mola peixeira, e vai dormir. Mas, sabe o que ela me disse? Eu falei assim: mas eu lhe entendo, isso tudo é muito recente, por isso que a senhora está sentindo, é natural. Primeiro momento, o impacto, ela ressente. Isso aconteceu tem 15 anos. Eu falei: a cruz sagrada seja a minha luz. Então a senhora está há 15 anos alimentando esse sentimento e ainda não colocou isso para fora? Ele até deu uma melhoradinha. Eu falei: minha santa, não precisa ressentir. Não traga para 2022 os mesmos sentimentos de 2000. Não há necessidade disso. Foi mais ou menos o que eu dividi com ela. Mas é o que a gente faz quando a gente armazena, quando a gente não tem a força interior para colocar, como José, todo o seu sentimento ruim para com seus irmãos, talvez até os desejos mais sombrios que estavam na vida dele. Mas ele foi capaz de perdoar. Repita comigo: perdoar não é dar razão ao ofensor, é dar razão a Deus. Perdoar não é emoção, é decisão. Eu quero ser livre e não escravo de um sentimento ruim. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer um percurso na vida de que, se quem é ruim eu preciso conviver, eu não preciso ser adoecido como ele ou como ela. Não, eu preciso e posso ser uma pessoa equilibrada e ser saudável. Não se trata de ser bobo. Repito, tem pessoas que vão receber o nosso perdão, mas não vão ter a nossa companhia.
Não! No início da pandemia, em janeiro de 2020, na minha concepção, eu sofri uma grande injustiça no meu ambiente de trabalho. Uma situação foi totalmente orquestrada para que eu e um grupo de pessoas, 4, 5, fôssemos punidos severamente. E eu fui demitido. E um outro grupo entrou. Estão quase todos na porta da prisão, por conta dos erros que fizeram. Mas eles nos demitiram. Falso testemunho. Mensagem sem assinatura de denúncias de fatos que nunca aconteceram. E foram corroendo a imagem de pessoas boas. Queridos, a última vez que eu vi as pessoas que fizeram isso comigo foi no dia que eu pisei pela última vez naquela empresa. Rezo por elas com uma absurda frequência. Estão todas livres aqui dentro. Mas não me chama para comer pizza porque não tem necessidade. Eu não preciso conviver. Mas eu também não preciso ser escravo de um sentimento ruim. Tomara que aconteça uma coisa ruim. Olha, Deus é justo. Aqui se fala. Não, que isso? Está livre. Seja que o Senhor abra caminhos, toque corações, abençoe famílias. Sabe por quê? Eu não preciso beber do veneno que está no coração do outro. Ele não precisa destilar e eu aceitar e viver com uma vida amarga. Porque tem gente que vive assim. Gente, é só em Vista Alegre. A pessoa acorda de manhã e vai dormir, tem um limão galego descascado aqui na boca. A pessoa é amarga, gente. Nem o calor serve, nem a chuva e o frio. Está triste de manhã, de noite está aborrecido. Tem gente que quer viver assim, só não queira que eu fique com a sua limonada. Pode viver a sua vida, e eu não vou trazer e nem alimentar nenhum sentimento ruim. Porém, não queira que eu seja igual. Agora, quando isso está dentro da sala da nossa casa, no quarto da nossa casa, na cozinha da nossa casa, a gente precisa, evidentemente, potencializar o nosso cuidado. A gente precisa colocar uma lupa muito maior, porque o peso de um casamento, de um filho, de um pai e um irmão, é evidente que é muito maior a potência desses relacionamentos do que qualquer outro construído por nós ao longo da nossa história de vida. Então, se você quer um recado, uma dica, uma chave, como a gente diz quando lê a Bíblia, para viver bem os seus relacionamentos dentro de casa, repita comigo: eu não posso gerar expectativas a respeito dos outros pelo que eu faço por eles. Agora deixa eu falar aqui para as mulheres. Você jura que não vai brigar comigo? Eu sei que só as de Vista Alegre dizem isso. Só. Vocês vão me matar. Eu não aguento mais passar roupa, lavar, fazer comida. Vocês não conseguem tirar a cueca da maçaneta do banheiro, gente. Aí começa a cobrar aquilo que tão belo você oferece. Você sabe por que muitas pessoas estão cobrando dos outros? Porque geram expectativas de retorno. O meu pai está com uma bolsa, a bexiga dele inchou, acertou a próstata. Aliás, a próstata inchou, acertou a bexiga e ele não consegue urinar. Então ele anda com a bolsinha e tem o Alzheimer. De vez em quando me chama pelo nome do irmão dele. O meu pai me deu tudo que eu tenho nessa vida junto com a minha mãe, literalmente tudo. Ele não gerou, meu pai não me pede nada. Ele não gerou nenhuma expectativa de retorno. Mas eu dou banho nele, eu que visto ele, eu que seco ele, eu que passo talco no corpo dele. Mas ele não me pediu nada. Nos seus 83 anos vive absurdamente saudável, apesar desta doença, que não tem nada a ver com a vida emocional dele e espiritual. Mas sabe por quê? É feliz quem aprende a viver a vida matrimonial sem gerar cobranças, expectativas que
podem muitas vezes nos decepcionar. Quando a Dai falou aqui que o Padre Julinho disse que um dos passos ontem é o Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz, no alto da sua dor, Pai, se é possível, afasta tudo de ruim, mas seja feita a sua vontade. Quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente é um com Ele pela nossa vida cotidiana de oração, na nossa disciplina de oração, eu tenho certeza que se tu esquecer de tomar aquele losartana, tu esquece de tomar losartana, ele não está num lugar estratégico, tá ou não está? Vai falar que eu sei que está. É igual o meu, está lá no mesmo lugar, porque senão eu esqueço. Na nossa vida espiritual a gente precisa ter essa disciplina. E a gente cheio de Deus é capaz de compreender que a vontade dele é soberana. E as permissões dele, muitas das vezes a gente não entende. E aí a gente, quando se depara com isso dentro de casa, a grande chave, o achado, pare de se estressar com coisa pequena, para você não acumular no que é pequeno e um dia explodir na mesa do jantar naquilo que é grande. Gente, eu sou filho único. E a gente tem um filho único. Tem um lado bom, mas tem um lado estragado. Eu nunca lavei louça. A Ana Paula veio casar comigo. Eu tenho certeza que ela casou sabendo que eu não lavava louça. Mas dá para você ver que valia a pena, né, gente? O que é uma louça em vista de um homem desse, que não se fabrica toda hora? Falar nisso, gente, eu vou fazer 52 anos. Semana que vem, quero as suas orações. Depois, no final, eu vou te fazer um convite para fazer uma festa comigo. Só que o que acontece? Os meus hábitos de solteiro entraram no casamento. Eu odeio cebola. Ela é apaixonada por bife acebolado. Então, domingo, se não quiser ter briga, separa o seu do meu. Eu não posso nem sentir o gosto no bife. Então, você faz o seu separado do meu. Frigideira aqui, frigideira ali. Cada um lava a sua. E a gente fica o domingo em paz. Ela odeia toalha molhada sem ser no varal. Para mim, toalha molhada ficava na cama, porque minha mãe vinha lá e pegava e guardava. Chega em casa, tira o sapato, só Deus com aquele chulé. Ana Paula sempre falou, tem um lugar do sapato. Eu sempre chegava, tirava o sapato com o pé. A minha mãe vinha com a mãozinha tirando. Meu filhinho chegou cansado e ela arrumava o sapato. A gente, quando começa a acumular distúrbios, atritos com pequenas coisas, se começar a discutir por tudo, acaba que daqui a pouco acumulado com o estresse da rua, do trabalho, algo que aconteceu, a linha que está nos dividindo da sanidade é muito pequena. As pessoas estão vivendo tempos onde tudo tem sido resolvido da pior das formas. Olha a quantidade de agressão entre marido e mulher. Olhe como aumentou. Gente, como é que você passou os teus 3 primeiros meses da pandemia? Março, abril e maio. Você lembra deles? Faz 2 anos, gente. Ou o Covid tirou tua memória? A gente passou o período do primeiro ano mais crítico, eu desempregado e a gente em paz. Todo dia a gente ia para o terraço, a sensação que a gente tinha que o mundo tinha parado, e tinha mesmo. Casa de nordestino, que não falta é rede e farinha. A gente deixou a rede no terraço e ficava lá. Criamos os nossos horários, 3 horas vamos rezar juntos, 6 horas vamos rezar juntos, 20 horas vamos rezar juntos. E fomos fazendo um modo de viver saudável. O problema é que quando a coisa fica muito armazenada, como em José, a gente tem dificuldade, porque o pus está acumulado. É muita coisa para ser espremida. Sai daqui nessa semana fazendo um grande exame de consciência, talvez não para pedir perdão ao padre, talvez não para se confessar, mas num exame de consciência, onde você precise exercitar e decidir por deixar livre quem aqui dentro
porventura esteja aprisionado. Se você não entender isso, talvez quem está preso aqui vai viver tão bem lá fora e você está escravo de atos, de palavras, de comparações, de atitudes que vão te deixar amargurado, triste, abatido durante um longo período, porque você não soube ir ao médico e ouvir do médico: eu não vou te dar uma receita para você comprar, eu vou te dar uma receita para você eliminar. Libera, solte o perdão, e você vai perceber que algumas outras coisas são consequências desta atitude. Para terminar, eu sou filho único, mas a minha mãe, lá pelos idos de 80, uma familiar distante, eu vou dizer deu, mas não foi bem o termo doar, né? Entregou a filha para minha mãe criar. Primeira comunhão lá em casa, crisma lá em casa, se formou lá em casa. Mas saiu da nossa casa pela porta dos fundos, com a pior das atitudes. Não honrou a mãe, nem honrou o pai, que não pediu, mas a acolheu. O meu pai tomou uma decisão: não, a porta está aberta, eu não vou te segurar, você não é mais criança. Mas eu não queria assim não. A minha mãe não. A minha mãe disse: pode ir, mas não aparece nem na esquina. O cabelo da minha mãe era desse tamanho, ficou do tamanho do meu. A minha mãe desenvolveu uns problemas dermatológicos e começamos a buscar no médico, fazer tratamento. O que está acontecendo? Sabe quando você está indo, você está vendo e você sabe, não é aí o resultado, o remédio não está no hospital? Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar mexer nessa ferida com muita cautela, né? Mãe, falei: mãe, que tal a senhora viver em paz? Ela já não está mais aqui, nem dá satisfação. Não toca nesse nome. Eu falei: mãe, é isso aí, mãe. É aí que está o negócio. A senhora pode tocar nesse nome. A senhora pode falar com esse nome. Saudável. Não, mas a dor está aqui, mãe. A senhora vai daqui a 3 meses para o cemitério por causa disso. E ela vai continuar vivendo a vida dela. Perdoa e deixe-a livre aqui dentro. Foi difícil, mas foi possível. Os remédios da dermatologia, nenhum efeito, e ela não ficou com nenhuma sequela daquela doença. O sono voltou, porque ela começou a entender que as pessoas são livres para as suas escolhas, mesmo a gente não desejando algumas delas. Existe um médico amigo meu, diácono, que ele diz que e prova 10 doenças graves também podem ser produzidas no nosso organismo pela falta de perdão, pelo acúmulo de sentimentos que chegam à panela de pressão de não perdoar. Ele disse, cardíacos inclusive, emocionais, numa aceleração absurda, dermatológicos. Escolha ter saúde. Por mais que o pus dure, se ele não sair tudo, ficará uma semente. Seca essa figueira, Jesus. Vai ficar algo.
que certamente a minha mãe marcava no calendário o dia que minha irmã foi embora. Então todo dia 10 tinha um círculo para ela lembrar, para ela celebrar a dor. Faz isso com você não. Seja livre. Seja livre. Não celebre o armazenamento de sentimentos ruins. Mas seja livre. Vai doer, mas vai libertar. Vai sair igual abraço de porco-espinho, mas vai te deixar livre. Agora, se você fingir que nada está acontecendo, sabe Deus onde isso vai terminar um dia. E para a gente terminar, quem estuda psicologia diz que ao menos 5 pessoas passam na nossa semana que precisam de perdão num grau maior ou num grau menor, por coisas mais simples ou por coisas mais graves. Todos precisamos perdoar. Me vem à memória, e se me vem à memória, escolhe a melodia, Dai. Quando eu estava na porta da minha ordenação diaconal, 4 anos já tinham ido de estudo. Eu já estava estudando no 5º, fazendo um estágio. Tem uma entrevista com um cardeal que o diácono faz e a esposa. Eu recebi um convite para uma entrevista com o cardeal da época, do Eusébio, que não foi a entrevista, não era a entrevista marcada dos candidatos. Olha, o cardeal quer falar contigo. Quando você... Deixa eu só te fazer um parêntese para você saber como é que é. A gente vai no prédio lá onde estão os bispos, a gente sobe de escada, só para não encontrar com eles. Quando a gente é aluno, a gente tem até medo. O cardeal está te chamando, querido, foram 3 dias tomando Imosec. Foi, cardeal quer falar comigo? Tem certeza? Quando eu cheguei lá, ele me mostrou um documento, uma carta digitada e disse: leia, por favor. Quando eu comecei a ler, eu não podia tremer daqui para cá, porque ele estava vendo. Debaixo da mesa, eu já estava quase precisando de uma fralda geriátrica. Foi subindo um calor, gente. Eu fui lendo aquilo, terminei de ler e entreguei a ele. Ele disse assim para mim, com o jeito próprio dele: o que você tem a dizer disso? Era uma carta anônima que ele tinha recebido, que só não falava que eu era santo, o resto dizia tudo. Eu entreguei a ele e ele disse: o que você tem para falar? Olha, tem horas que você não sabe nem o que dizer, Deus tem que ajudar. E eu falei para ele: senhor cardeal, antes de dizer o que eu penso, o Evangelho diz que a gente não deve preparar a nossa defesa. O senhor está me pegando de surpresa com algo que falaram por escrito a meu respeito. Eu não sei o que falar disso, mas eu só queria lhe pedir 2 coisas. Fala com o meu pároco 90% do que está escrito da minha vida na igreja. Fala com o meu pároco, ele é a pessoa mais certa. Eu não vou falar do meu comportamento, não vou. Fala com o meu pároco, aproveita que ele é da sua congregação, conversa com ele. Ele: tá bom. Qual é a segunda? Do Eusébio: eu fiz 5 anos de faculdade, 2 pós-graduação e um MBA. No direito, o que não tem assinatura não tem valor. Quem não se expõe não está comprometido com a verdade. Mas o meu desejo é que o senhor fale com o padre. Ele pegou aquela carta e rasgou. Pode, o jeitão dele,
faltava aproximadamente 3, 4 meses para a ordenação em dezembro. Ele disse: sua turma tem 31. Falei: não fala para ninguém, mas você vai ser ordenado. Gente, pensa no sorriso de 6 andares, eu acho que era 5 ou 6 andares. Desci igual cabrito no pasto. Só que não parou aí. Eu me ordenei. E quando me ordenei, fui fazer parte de uma comissão de diáconos que se chama Cadperge. E uma pessoa ligada à Mitra me disse quem passou a mensagem para o cardeal. Era um paroquiano. Era alguém que convivia comigo. E um dia esse cara apareceu na escola diaconal com uma carta, indicado por um outro pároco para ser aluno da escola diaconal. E eu avaliei a carta. Rapaz, quando eu li, o padre na época falou assim: cada um vai entrevistar um tanto. E quando eu peguei e vi, eu falei: aqui se faz, aqui se paga. Agora vai ouvir tudo e mais um pouco. Vamos para a entrevista. Era sozinho e depois a entrevista com a esposa. Ele entrou, não sabia que eu era da Cadperge. Quando pediu para ir para aquela sala, quando ele me viu, sabia tudo que iria acontecer. O padre, era o coordenador, que é o padre Antônio José na época, muito próximo. Eu poderia ter trocado, manda outro. Eu falei: não, deixa eu ver como é que eu reajo. Agora eu estou por cima da cocada. Ele veio: nossa, que bom que é você que está aqui, eu estava com medo. Eu fiz as perguntas que todos fizeram para todo mundo. E na hora de dizer se entendíamos que ele estava apto ou não, eu coloquei a letra A. Só fiz uma referência sobre algo que a escola deveria falar com o padre antes dele ingressar, que no meu sentir ele precisava melhorar, que não tinha nada a ver com o meu relacionamento com ele. Só que eu aprendi com a igreja que a correção ela deve ser fraterna. Eu virei para ele, era A ou R? A de aprovado ou R de reprovado na entrevista? É A. Mas eu sei de tudo, tá bom? Eu só estou aqui hoje porque o bispo não acreditou em você. Eu sei de tudo. Vem com a gente. Eu acredito que você já mudou. E ele chorou copiosamente, me deu um abraço e pediu perdão. No meio do caminho, ele ficou muito doente, não continuou por opção da família na escola. Hoje me trata assim. Aprenda uma coisa: quem te defende é Deus. Não guarda, mas põe para fora. Perdoe, perdoe, perdoe. Às vezes será um exercício na dor. Eu não acredito em perdão em festa de Natal. Sabe aquele cunhado? Bebeu todas, chora na ceia, diz que nunca mais vai machucar ninguém. Não acredita nesse perdão. O verdadeiro perdão é dado em lágrimas, sentindo dor. Feche os seus olhos. Com a melodia, permita-se ser visitado e começar a ser, desde segunda-feira, num processo de crescimento na palavra perdão e na atitude de perdoar. Um processo de 5 dias que eu tenho absoluta certeza culminará no 3º domingo da quaresma, com você saudável, decidido, sabendo que perdoar é um ato
divino concedido aos homens. Cante, reze com seus olhos fechados. Renova-me, diga rezando. Renova-me, Senhor, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, dentro do meu coração precisa mais. Vai ficando de pé. Porque tudo que há dentro de mim. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há. Porque tudo que há dentro precisa mais de ti. Amado Jesus, ao fechar esse dia e continuar caminhando nessa semana que tem pelo nome, chama-se pelo nome de cura, sarados queremos estar. Nesse processo de 5 dias, hoje, planta sementes de perdão em nossos relacionamentos familiares. Que possamos não gerar expectativas de trocas. Que sejamos desinteressados no nosso bem realizado. E onde houver pus, veneno, nesses relacionamentos conjugais aqui representados, ou em quem acompanha a transmissão, sementes de perdão sejam plantadas agora, para que frutos sejam colhidos desta semana. Que não seja uma semana para ser mais uma, mas que gere frutos na vida de nós que estamos participando, Senhor. E se existir alguém aqui, Jesus, que já está como José, tão acumulado, que ainda nessa noite os frutos venham ser produzidos. Ajuda aqueles que mais precisam a decidir desalgemar pessoas em casa do coração. Amado Jesus, nós já recebemos a bênção na missa, mas agora eu abençoo enviando os vossos filhos para os lares, mas que esse envio seja um envio de ida e volta, porque amanhã estaremos aqui para mais um dia de semente de cura pelo perdão. Porque assim como adoecer é um processo, curar também é um processo que começa pela decisão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abra suas mãos. Senhor, eu abençoo o retorno aos lares, mas eu abençoo a noite de hoje e toda a reflexão desses 3 primeiros dias e desta noite principalmente, dentro de casa, como viver relacionamentos saudáveis.
Abençoa cada um que está aqui, os que acompanham a transmissão. Abençoa para que voltem amanhã, para mais sementes serem lançadas nesses corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Porque tudo vai se sentando, mas cante, De mim reze com a melodia. Precisa ser o poder do Senhor. porque tudo Que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vamos aplaudir com alegria mais essa noite de graça na nossa vida, em especial na nossa família. Obrigado, diácono, mais uma vez, pela sua presença entre nós. Queria chamar aqui sua esposa. Vem cá, Ana Paula, vamos rezar uma Ave Maria por essa família. Acredito que o Pedro não veio porque deve estar rezando pelo Vasco, menino de esperança. Vamos ficar de pé, vamos estender as mãos sobre esse casal, vamos colocar diante da Virgem Santíssima a família do nosso irmão diácono, seu filho. Que o Senhor possa abençoar todos os propósitos dessa família e muito mais, a missão, o testemunho, aquilo que em favor fazem também pelo Evangelho, através do testemunho dessa vida matrimonial. Rezemos a Virgem Maria consagrando este casal e a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Há 20 anos atrás, eu conheci essa unção